Ei, almas belas, hoje eu vou te contar uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Você não deve satisfações a ninguém. Nem aos seus pais, nem aos seus amigos, nem aos estranhos que nunca colocaram um pé no seu caminho. Você nasceu livre para construir sua própria vida, mas passou anos pedindo permissão para vivê-la. Hoje isso termina. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem esperando aprovação? Elas escolhem a faculdade que os pais aprovam, o emprego que os amigos respeitam, o relacionamento que a sociedade aceita. E no fim, quando a vida está quase acabando, elas percebem que nunca viveram a própria história. Viveram um roteiro escrito por outras pessoas e apenas representaram o papel. Essa é a tragédia silenciosa da nossa época. Pessoas cheias de talento, cheias de sonhos, mas presas por um medo profundo de decepcionar quem nunca vai pagar suas contas, nunca vai sentir suas dores e nunca vai viver suas noites em claro. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Epicteto ensinava que existem coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão. A opinião dos outros não está sob o seu controle. Nunca esteve. Você pode ser a pessoa mais gentil, mais trabalhadora, mais generosa do mundo, e ainda assim alguém vai te julgar. Então, por que gastar sua energia tentando controlar o incontrolável? A verdadeira liberdade começa no momento em que você para de negociar sua vida com pessoas que nem sequer estão dispostas a caminhar ao seu lado. Este vídeo não é sobre ignorar todo mundo e viver como um eremita. É sobre reconquistar o que sempre foi seu, o direito de decidir. O direito de errar sem pedir desculpas por tentar. O direito de construir devagar, sem precisar justificar cada passo para uma plateia que só aparece para aplaudir ou para zombar. Hoje eu vou te mostrar 6 lições que aprendi na marra, lições que me custaram anos de hesitação até que eu finalmente entendesse. Ninguém vai viver a sua vida por você, e ninguém tem o direito de decidi-la no seu lugar. Prepare-se, porque algumas dessas verdades vão doer. Mas a dor de hoje é o preço da liberdade de amanhã. Repita comigo, mesmo que seja só na sua mente: eu não devo satisfações a ninguém pela vida que escolho viver. Antes de entrarmos nas lições, preciso te contar de onde vem tudo isso. Não foi de um livro que li de passagem, nem de uma frase bonita que encontrei rolando o feed. Veio de anos observando 2 categorias diferentes de pessoas: as que vivem pedindo licença para existir do jeito que são e as que simplesmente existem, sem drama, sem justificativa, sem precisar convencer ninguém de que o caminho delas é válido. A diferença entre esses 2 grupos não é talento, não é sorte, não é nem mesmo inteligência. É a relação que cada um construiu com a própria opinião sobre si mesmo. Eu já fui, por muito tempo, do primeiro grupo. Mede a cada decisão pelo peso da reação alheia. Guardava sonhos na gaveta, com medo de serem julgados pequenos demais, ou grandes demais, ou simplesmente diferentes demais do que se esperava de mim. E o resultado disso foi uma vida cheia de meio-passos. Comecei coisas que nunca terminei, porque desisti no primeiro sinal de dúvida alheia. Guardei opiniões que valiam a pena, só porque temia o desconforto de discordar. E vivi anos inteiros tentando encaixar minha própria forma dentro de um molde desenhado por outras pessoas. Foi só quando entendi os princípios estoicos, escritos por homens que enfrentaram guerra, exílio, perda e traição, que percebi: a aprovação alheia nunca foi um requisito para uma vida bem vivida. Sempre foi uma ilusão confortável que nos impede de assumir a responsabilidade total pela própria existência. Se você está aqui hoje, talvez seja porque, em algum lugar dentro de você, já sabe disso também. Talvez você já sinta o peso de viver metade da vida pensando no que os outros vão achar. Este vídeo é o convite para largar esse peso de uma vez por todas e caminhar mais leve a partir de hoje. Número 1. Ninguém vai aplaudir o seu começo. Toda grande jornada tem um início solitário.
Ninguém estava lá quando você decidiu, sozinho, no silêncio do seu quarto, que ia mudar. Não teve plateia, não teve palco, não teve luz de holofote. Só você e a decisão. E é exatamente por isso que tanta gente desiste antes mesmo de começar, porque foram ensinadas a acreditar que só vale a pena o que é aplaudido. Se ninguém está vendo, parece que não está acontecendo. Mas deixe-me te contar um segredo que os estoicos guardavam como ouro. Os começos mais poderosos da história aconteceram na obscuridade total. Sêneca escreveu para o seu amigo Lucílio que a maior parte da humanidade vive comparando o próprio capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Vemos alguém no auge e esquecemos que essa pessoa também teve uma manhã fria em que ninguém batia palma, em que ninguém sequer sabia o nome dela. O começo é feio. O começo é incerto. O começo é você tropeçando sem manual de instruções. E está tudo bem, porque o começo não precisa ser bonito, ele só precisa acontecer. Pense na última vez que você teve uma ideia e não a executou porque tinha medo de ser julgado antes mesmo de tentar. Quantas dessas ideias já morreram dentro de você, engavetadas pelo medo do e se derem risada? A verdade dura é esta: a maioria das pessoas que poderiam rir de você está tão perdida quanto você estava ontem. Elas não têm autoridade moral para julgar sua jornada, porque nunca tiveram coragem de começar a própria. E mesmo que tivessem, isso não muda uma coisa: seu caminho é seu, e o julgamento delas não paga suas contas nem realiza seus sonhos. Deixe-me te contar sobre um homem que conheci há alguns anos, que trabalhava numa função que odiava, mas que todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, dedicava 40 minutos aprendendo uma habilidade nova, sozinho, sem contar para ninguém no escritório, sem postar nada, sem procurar validação. Levou quase 3 anos, até que essa habilidade se tornasse boa o suficiente para sustentar uma renda própria. Durante esses 3 anos, ninguém aplaudiu, ninguém sabia. Ele simplesmente aparecia todos os dias e fazia o trabalho invisível que ninguém vê, mas que é exatamente o que separa quem sonha de quem constrói. Quando finalmente ele deixou o emprego antigo, as mesmas pessoas que nunca souberam do esforço silencioso apareceram surpresas, algumas até com inveja mal disfarçada, perguntando como ele conseguiu tanta sorte tão rápido. Não houve sorte nenhuma. Houve 3 anos de manhãs silenciosas que ninguém testemunhou. Comece hoje, mesmo pequeno. Mesmo sem ninguém sabendo. Mesmo que o primeiro passo pareça ridículo perto do tamanho do sonho. O oceano não se importa com o tamanho do rio que deságua nele. Ele só se importa que o rio continue fluindo. Marco Aurélio escreveu em suas anotações pessoais que não devemos agir como se tivéssemos 10.000 anos pela frente e que a morte paira sobre todos nós o tempo inteiro. Isso não é pessimismo, é um chamado à ação. Se você está esperando o momento perfeito, o público perfeito, a aprovação perfeita para começar, você vai esperar para sempre, porque esse momento nunca existiu para ninguém que já conquistou algo real. Existe uma imagem que gosto de usar quando penso nisso. Imagine um artesão trabalhando numa oficina sem janelas. Ninguém vê as horas que ele passa lixando a madeira, ajustando o encaixe, refazendo o que não ficou perfeito na primeira tentativa. O mundo só vai conhecer a peça final, polida, pronta, quando ele decidir abrir a porta. Até lá o processo pertence inteiramente a ele. Ninguém tem direito de opinar sobre um trabalho que ainda nem foi mostrado. E é exatamente por isso que o artesão sábio não abre a porta cedo demais. Ele sabe que mãos amadoras adoram mexer no que ainda está sendo formado e que cada opinião prematura pode desviar o formato final daquilo que só ele consegue enxergar com clareza. Pense também no oposto disso. Quantas pessoas você já viu anunciarem um projeto com toda a empolgação do mundo, receberem uma onda de curtidas e comentários de apoio e depois, silenciosamente, sumirem sem nunca terminar o que começaram? Isso não é coincidência.
A euforia da aprovação social muitas vezes substitui a satisfação real de terminar algo, e o cérebro, enganado por essa recompensa antecipada, perde parte da fome necessária para continuar quando as coisas ficam difíceis. Quem começa em silêncio não tem essa muleta. Precisa encontrar a motivação dentro de si mesmo, e é justamente essa motivação interna, mais frágil no início, mas muito mais durável no longo prazo, que separa quem termina de quem apenas anuncia. Reflexão para aplicar. Hoje, dê um passo em direção a algo que você tem adiado, sem contar para ninguém. Faça isso apenas por você. Sinta o peso de agir sem precisar de testemunhas. E perceba que essa é a forma mais pura de compromisso. O compromisso que você faz consigo mesmo quando ninguém está olhando. Número 2. Sua própria opinião sobre você importa mais do que a de qualquer outra pessoa. Vivemos numa época estranha, em que as pessoas conhecem a opinião de 100 estranhos sobre a própria vida, mas não conseguem responder com clareza o que elas mesmas pensam sobre si. Perguntamos: o que você quer? E a resposta vem cheia de acho que, talvez, mas não sei se posso. Perguntamos: o que os outros vão pensar disso? E a resposta vem rápida, afiada, cheia de certeza. Isso mostra uma coisa perturbadora. Passamos mais tempo estudando a mente alheia do que a nossa própria. Os estoicos chamavam isso de viver de fora para dentro, quando deveria ser o oposto. Epicteto dizia que se você deseja melhorar, deve estar disposto a parecer tolo e estúpido aos olhos dos outros no que diz respeito às coisas externas. Ele sabia que a busca pela aprovação alheia é uma armadilha sem fundo. Você nunca vai agradar todo mundo, porque as pessoas têm valores diferentes, feridas diferentes, invejas diferentes. Tentar satisfazer a todos é like tentar acertar um alvo que muda de lugar a cada segundo. Você vai gastar a vida inteira mirando e nunca vai acertar nada. A pergunta que realmente importa não é: o que eles vão pensar de mim? A pergunta é: eu consigo me olhar no espelho hoje à noite e respeitar a pessoa que estou me tornando? Essa pergunta muda tudo, porque tira o poder das mãos de quem nunca deveria tê-lo e coloca de volta nas suas. Sua consciência é o único tribunal que realmente importa. Os outros julgam com informação incompleta, com seus próprios medos projetados em você, com inveja disfarçada de conselho. Mas a sua consciência conhece a verdade inteira. Sabe se você está se esforçando ou se acomodando. Sabe se você está sendo honesto ou se escondendo atrás de desculpas. Construir essa relação com a própria opinião exige prática diária. Comece perguntando a si mesmo todas as noites sem filtro: eu me orgulhei das minhas escolhas hoje? Não pergunte se os outros se orgulhariam. Pergunte se você se orgulha. Essa pequena mudança de perspectiva, repetida todos os dias, reconstrói algo que a maioria das pessoas perdeu na infância: a confiança no próprio julgamento. Reflexão para aplicar. Hoje à noite, antes de dormir, faça essa pergunta a si mesmo, sem pensar em ninguém mais: eu respeito as escolhas que fiz hoje? Deixe a resposta vir de dentro, não da imaginação do que os outros diriam. Há um exercício estoico antigo que ajuda a fortalecer esse músculo interno. No fim de cada dia, antes de perguntar o que deu certo ou errado, pergunte primeiro qual foi a intenção por trás de cada ação. Você agiu por medo ou por convicção? Você calou uma opinião porque era sábio o momento ou porque tinha medo da reação de alguém? Essas distinções parecem pequenas, mas repetidas dia após dia, elas reconstroem a bússola interna que a maioria das pessoas perdeu ainda na adolescência, quando aprenderam que ser aceito era mais seguro do que ser autêntico. A boa notícia é que essa bússola pode ser recalibrada em qualquer idade, desde que você esteja disposto a fazer a pergunta certa todos os dias, sem exceção. Número 3. Pare de explicar os seus planos antes de executá-los. Existe uma armadilha silenciosa que rouba mais sonhos do que o próprio fracasso: contar demais, cedo demais. Você tem uma ideia, sente aquela chama de empolgação
e corre para compartilhar com todo mundo. Parece inofensivo, parece até saudável, compartilhar entusiasmo. Mas o que ninguém te conta é que, ao verbalizar um plano antes de agir sobre ele, seu cérebro já recebe uma pequena dose da recompensa social, os elogios, os "nossa, que legal", os olhares de aprovação. E essa recompensa antecipada, por menor que pareça, reduz a urgência real de executar. Você já se sentiu bem por ter dito que ia fazer, e isso silenciosamente tira parte da fome que te levaria a realmente fazer. Além disso, tem outro perigo, mais afiado ainda. Quando você anuncia seus planos, você abre a porta para opiniões que não pediu. Um parente vai duvidar. Um amigo vai comparar com a própria experiência de fracasso e projetar esse medo em você. Alguém sem nenhuma má intenção consciente vai plantar uma semente de dúvida que não estava lá antes. E essa dúvida, uma vez plantada, cresce em silêncio dentro de você, sabotando a execução antes mesmo que ela comece. Sêneca ensinava que devemos guardar nossos planos como guardamos um tesouro, não porque temos vergonha deles, mas porque eles são frágeis nos primeiros estágios, como uma semente recém-plantada que ainda não tem raízes fortes o suficiente para sobreviver a uma tempestade de opiniões. Se você desenterra a semente toda semana para mostrar aos outros como ela está crescendo, ela nunca vai florescer. As raízes precisam de escuridão, de silêncio, de tempo protegido antes de estarem prontas para o mundo ver. Isso não significa viver isolado ou nunca pedir ajuda, significa ser seletivo. Fale sobre seus planos apenas com quem já provou, através de ações e não de palavras, que está do seu lado. E mesmo assim, fale menos do que você sente vontade. Deixe que seus resultados falem quando estiverem prontos para falar. Há um tipo específico de satisfação que vem de surpreender o mundo com um resultado que ninguém viu sendo construído, e essa satisfação vale mais do que qualquer elogio antecipado. Reflexão para aplicar. Escolha um objetivo que você normalmente anunciaria para os outros e, desta vez, trabalhe nele em silêncio por pelo menos 30 dias antes de contar para alguém. E quando finalmente chegar a hora de compartilhar, note a diferença de energia que existe entre anunciar uma intenção e apresentar um resultado. Anunciar uma intenção convida perguntas, dúvidas, conselhos não solicitados. Apresentar um resultado convida respeito. As pessoas podem discordar de um plano, mas raramente discordam de um resultado concreto que já existe no mundo. Essa é a diferença entre pedir aprovação antecipada e simplesmente mostrar aquilo que você já construiu com as próprias mãos, sem depender da opinião de ninguém para que isso fosse real. Número 4. Seu corpo e sua mente são o único território que você realmente governa. Existe uma verdade que a maioria das pessoas descobre tarde demais. Você pode perder o emprego, perder dinheiro, perder relacionamentos e ainda assim se reconstruir, desde que o seu corpo e a sua mente continuem funcionando. Mas se você negligenciar esses dois territórios, mesmo tendo tudo o mais, você não tem nada de verdade. E, no entanto, é exatamente isso que a maioria das pessoas trata como descartável. O sono é sacrificado pelo trabalho, a alimentação é sacrificada pela pressa, o silêncio mental é sacrificado pelo barulho constante das telas. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de um dos maiores impérios da história, escrevia todas as noites para si mesmo, num exercício de disciplina mental que ninguém mais via. Ele entendia algo que se perdeu com o tempo, que o poder externo não vale nada se a mente interna está em ruínas. Um homem que governava metade do mundo conhecido ainda assim reservava tempo, todos os dias, para cuidar da própria mente como quem cuida de um jardim que precisa de atenção constante para não ser tomado pelas ervas daninhas. Cuidar do corpo não é vaidade, é estratégia. Um corpo exausto produz uma mente fraca, e uma mente fraca toma decisões ruins, que geram mais problemas, que geram mais exaustão. É um ciclo que se retroalimenta até a pessoa desabar. Quebrar esse ciclo
Começa com decisões pequenas e chatas. Dormir na hora certa, mesmo quando a tela está tentadora. Comer algo que nutre em vez de algo que apenas anestesia. Mover o corpo mesmo sem vontade, porque o movimento gera a energia que a preguiça promete e nunca entrega. Existe também um aspecto que raramente é discutido quando falamos de autocuidado: a disciplina de dizer não. Não há mais um compromisso que drena sua energia. Não há mais uma pessoa que só aparece na sua vida para reclamar. Não há mais uma hora de sono roubada por uma tela que promete entretenimento e entrega apenas exaustão disfarçada. Cada não dito com clareza é, na prática, um sim para o seu próprio corpo e para a sua própria mente. E dizer não, especialmente para pessoas que estão acostumadas a te ouvir dizer sim, exige uma coragem que poucos desenvolvem, porque vem acompanhada do desconforto imediato de desapontar alguém. Mas lembre-se, você não pode governar um território que constantemente entrega para outras pessoas decidirem. E cuidar da mente exige algo ainda mais raro hoje em dia: silêncio deliberado. Reserve minutos do seu dia sem tela, sem som, sem estímulo externo algum. Só você e seus próprios pensamentos. No começo isso é desconfortável, porque você vai encontrar pensamentos que passou meses ou anos evitando. Mas é exatamente aí que está o trabalho real. Enfrentar o que você tem evitado é o primeiro passo para deixar de ser controlado por isso. Reflexão para aplicar. Hoje, escolha uma coisa que seu corpo tem pedido e você tem ignorado. Seja dormir mais cedo, seja beber mais água, seja simplesmente parar por 10 minutos em silêncio, e entregue isso a ele sem desculpas. Vale lembrar também que cuidar do corpo e da mente não é um evento único. É uma prática que se repete dia após dia, sem glamour algum. Não existe um dia em que você termina de cuidar de si mesmo e pode parar. É como regar uma planta. Parar de regar por alguns dias pode não matar imediatamente, mas o acúmulo de negligência sempre cobra o preço, cedo ou tarde. A disciplina aqui não é sobre perfeição, é sobre consistência. Prefira fazer o básico todos os dias a fazer o extraordinário uma vez por mês. O corpo e a mente respondem muito mais ao que é repetido do que ao que é intenso e esporádico. Número 5. Seus erros não são sentenças, são degraus. Existe um tipo de prisão que não tem grades, mas que prende tão fortemente quanto qualquer cela: a prisão da vergonha por erros antigos. Você conhece essa sensação? Aquele momento específico, aquela decisão que deu errado, aquela palavra que não devia ter dito, revive na sua mente às 3 da manhã, como se tivesse acontecido ontem, mesmo que já tenham se passado anos. E cada vez que essa lembrança volta, ela rouba um pedaço do seu presente para alimentar um passado que você não pode mudar. Epicteto ensinava que sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. E poucos lugares, isso é mais verdadeiro do que na forma como revivemos nossos próprios erros. O erro em si aconteceu uma vez, durou um momento, mas a mente o revive centenas de vezes, multiplicando o sofrimento original por 100, por 1000, sem que isso mude absolutamente nada sobre o fato em si. Você não está se punindo pelo erro, você está se punindo pela lembrança dele, repetidamente, voluntariamente. A pergunta que liberta é simples de entender, mas difícil de praticar. Esse erro te ensinou alguma coisa? Se sim, o preço já foi pago e a lição já foi comprada. Continuar se flagelando depois de já ter aprendido é como continuar pagando uma dívida que já foi quitada. Não faz sentido lógico, só faz sentido emocional, porque a culpa dá a ilusão de controle sobre um passado que já não pode ser mudado. Há uma prática que ajuda a transformar esse peso em algo produtivo. Sempre que a lembrança de um erro antigo voltar à sua mente, em vez de tentar empurrá-la para longe, o que só a fortalece, faça o oposto. Olhe diretamente para ela e pergunte: o que exatamente essa lembrança está tentando me proteger de repetir?
Quase sempre existe uma lição concreta, escondida por trás da culpa abstrata. E uma vez que você a identifica com clareza, a lembrança perde parte da sua carga emocional, porque deixa de ser apenas dor e passa a ser instrução. As pessoas mais sábias que já conheci não são as que nunca erraram. São as que fizeram as pazes com os próprios erros mais rápido do que a maioria, porque entenderam que carregar culpa infinita não é sinal de bom caráter. É apenas sofrimento desperdiçado que não beneficia ninguém, nem mesmo quem foi eventualmente magoado pelo erro original. Trate cada erro como um professor severo, mas justo. Ele te ensinou algo que você não sabia antes, e esse conhecimento agora faz parte de você para sempre. A pessoa que cometeu aquele erro não existe mais exatamente da mesma forma, porque você já processou a lição. Continuar carregando a culpa é honrar a versão antiga de você, aquela que ainda não sabia o que você sabe agora. Isso não faz sentido algum. Honre a versão atual, a que aprendeu, agindo diferente a partir de hoje. Reflexão para aplicar. Escreva, mesmo que mentalmente, um erro que você ainda carrega com culpa, identifique claramente a lição que ele te deu e decida conscientemente encerrar essa dívida porque ela já foi paga. Há uma diferença importante entre remorso e responsabilidade que vale a pena destacar aqui. Responsabilidade é reconhecer o que aconteceu, entender sua parte nisso e mudar o comportamento a partir daquilo. Remorso, na forma como a maioria das pessoas o vive, é apenas sofrimento repetido sem ação nenhuma atrelada a ele. Você pode ser responsável sem viver em remorso. Na verdade, precisa ser. A responsabilidade genuína exige clareza mental, e a clareza mental é justamente o que o remorso constante destrói. Solte o peso, mantenha a lição. Número 6. Construa em silêncio e deixe que a vida floresça em público. Chegamos à lição que amarra todas as outras. Vivemos numa época obcecada por narrar cada passo, cada refeição, cada pensamento, para uma plateia que, na maioria das vezes, está distraída demais para prestar atenção de verdade. E nessa correria por validação instantânea, perdemos algo precioso: a capacidade de simplesmente fazer, sem precisar que ninguém veja, sem precisar que ninguém aprove, sem precisar de nenhuma prova externa de que o esforço vale a pena. Sêneca dizia que devemos viver como se estivéssemos sendo observados o tempo todo por alguém que respeitamos profundamente, não para performar para essa pessoa, mas porque essa prática nos mantém honestos com nossos próprios padrões, mesmo quando ninguém real está olhando. A diferença entre isso e viver para a aprovação alheia é sutil, mas fundamental. Um te mantém alinhado com seus valores mais profundos, o outro te transforma numa marionete das expectativas de quem está por perto. Trabalhar em silêncio não é sobre esconder sua vida, é sobre proteger o processo. O produto final, o resultado, a conquista, isso pode e deve ser compartilhado quando estiver pronto, porque celebrar vitórias com quem você ama é parte da vida bem vivida. Mas o processo, os tropeços, as dúvidas, as noites difíceis, esses momentos são sagrados demais para serem transformados em conteúdo para validação alheia. Eles são o material bruto da sua transformação, e transformação precisa de privacidade para acontecer de verdade, assim como uma planta precisa de terra escura antes de poder florescer ao sol. Número 7. O tempo que você gasta explicando é tempo que você não gasta construindo. Existe uma armadilha final, talvez a mais sutil de todas, a necessidade de justificar cada escolha que você faz para quem pergunta, questiona ou duvida. Alguém pergunta por que você mudou de carreira e você monta um discurso de 10 minutos. Alguém pergunta por que você terminou aquele relacionamento e você sente a obrigação de detalhar cada motivo, como se estivesse num tribunal, respondendo a um promotor. Pare e repare.
Quanto tempo da sua energia mental é gasto preparando justificativas para pessoas que, na maioria das vezes, só perguntaram por curiosidade passageira e vão esquecer sua resposta em 5 minutos? Os estoicos tinham uma frase para isso que atravessou os séculos: viva de acordo com a natureza, e deixe que os outros vivam de acordo com a deles. Isso significa que você não precisa converter ninguém à sua forma de viver, e ninguém precisa converter você à forma deles. Explicar demais é, no fundo, uma tentativa disfarçada de conseguir aprovação, de fazer o outro concordar que sua escolha foi certa. Mas você não precisa da concordância de ninguém para que sua escolha seja válida. Ela já é válida porque foi feita com consciência, com responsabilidade e com respeito por quem você é. A próxima vez que alguém questionar uma decisão sua de um jeito que pareça mais julgamento do que curiosidade genuína, experimente uma resposta curta, tranquila, sem drama. Foi o que fez sentido para mim. Sem discurso, sem defesa, sem necessidade de convencer. Observe como isso muda a dinâmica da conversa. E observe principalmente como isso muda a forma como você se sente depois. Mais leve, mais inteiro, menos dividido entre viver a própria vida e administrar a opinião alheia sobre ela. Reflexão para aplicar. Na próxima vez que alguém questionar uma escolha sua, experimente responder com uma frase curta, sem se justificar por completo, e observe como isso se sente diferente de explicar tudo em detalhes. Chegamos ao fim. Mas essa é apenas a primeira página de um capítulo que só você pode continuar escrevendo. As 7 lições que passamos aqui: começar sem aplausos, confiar na própria opinião, guardar os planos em silêncio, cuidar do corpo e da mente como território sagrado, transformar erros em degraus, construir discretamente e deixar de explicar demais, não são teoria distante. São ferramentas práticas, testadas ao longo de séculos por pessoas que enfrentaram exatamente os mesmos medos que você enfrenta hoje. O medo de ser julgado, o medo de errar em público, o medo de não ser suficiente aos olhos de quem talvez nunca estivesse realmente prestando atenção. A verdade que sustenta tudo isso é simples, mas exige coragem para ser vivida de verdade. Você é o único que vai acordar todos os dias dentro da sua própria pele, o único que vai carregar o peso ou a leveza das suas escolhas, o único presente em cada momento da sua história do início ao fim. As pessoas que hoje opinam sobre o seu caminho vão seguir os próprios caminhos, cheias das próprias dúvidas, e na maioria das vezes vão se lembrar muito menos de você do que você imagina. Isso não é motivo de tristeza, é motivo de liberdade. Liberta você do peso de viver para uma plateia que está, na verdade, ocupada demais consigo mesma. Então, aqui está o convite final deste vídeo. Escolha um sonho, um projeto, uma mudança que você tem adiado por medo do julgamento, e comece hoje, sem anunciar, sem pedir permissão, sem esperar aplausos. Construa devagar, erre em privado, aprenda em silêncio, e quando chegar a hora certa, deixe que os resultados falem por você. Porque no fim, ninguém vai lembrar das suas explicações. Vão lembrar do que você construiu. Repita comigo e sinta cada palavra. Eu não devo satisfações a ninguém pela vida que escolho viver. Eu construo em silêncio e deixo que meus resultados falem por mim. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe nos comentários qual dessas 7 lições você mais precisa aplicar hoje e continue nessa jornada de se tornar, um dia de cada vez, a pessoa que você sempre teve o potencial de ser.